Você já se perguntou por que os homens mais perigosos da história, os verdadeiramente indomáveis, sempre foram solitários? Não é coincidência. Existe um poder oculto na solitude que poucos têm coragem de acessar. Não estou falando de isolamento triste, mas de uma escolha consciente, estoica, estratégica. O solitário estoico não busca atenção. Ele não precisa agradar ninguém. E justamente por isso, ele se torna imparável. Se você ainda acha que estar só é um sinal de fraqueza, este vídeo vai virar sua mente do avesso. O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você encara sua vida, suas emoções e seu propósito. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente, porque a partir de agora, você vai entender por que a solitude é a arma secreta dos mais fortes, o que é solitude estoica e por que ela não é solidão. Você já percebeu como a maioria das pessoas confunde solitude com solidão? Parece que, para muita gente, estar sozinho é um problema. É sinal de abandono, de rejeição, de fracasso social. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza. A solitude, especialmente a solitude estoica, é uma escolha consciente. É o ato deliberado de se afastar do ruído, das distrações e das falsas conexões para se reconectar com o que realmente importa. É o silêncio escolhido, não o imposto. E isso muda tudo. Enquanto a solidão nasce da carência, a solitude nasce da força. O solitário estoico não se isola porque foi deixado de lado. Ele se retira porque entende o valor do recolhimento. Ele não foge do mundo, ele observa o mundo de fora para compreendê-lo melhor. Ele sabe que às vezes é preciso se ausentar para se reencontrar. Isso é maturidade. Isso é domínio. Isso é poder. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de depender do que está fora para encontrar paz por dentro. E a solitude é o campo de treinamento onde essa liberdade é forjada. É nela que você começa a perceber o quanto da sua vida foi guiado por expectativas alheias. Quantas decisões você tomou apenas para ser aceito? Quantos caminhos você seguiu para não decepcionar os outros? Agora imagine como seria viver sem esse peso. Escolher por si, pensar por si, viver por si. A solitude estoica é o espaço onde o guerreiro interior desperta. Não é sobre se afastar do mundo para sempre. É sobre sair do fluxo, observar de longe, ganhar clareza e voltar mais forte. É uma pausa estratégica. É o intervalo antes do contra-ataque. O estoico não foge da vida. Ele se posiciona com estratégia. E às vezes, isso significa sentar sozinho numa sala em silêncio e encarar seus próprios pensamentos. A maioria não tem coragem para isso. A maioria foge. Corre para o celular, para a balada, para a conversa vazia. Qualquer coisa para não ficar a sós com a própria mente. Mas o verdadeiro estoico sabe. Se você não consegue suportar sua própria companhia, por que alguém mais deveria? A solitude é o primeiro passo para reconstruir sua base. Quando você se permite esse tempo sozinho, começa a perceber com mais nitidez quem você é e quem você estava fingindo ser. Esse choque de realidade pode ser desconfortável, sim, mas é necessário, porque é a partir daí que começa a transformação. E agora eu te pergunto, o quanto da sua vida foi guiado pela necessidade de aprovação? Você já experimentou o silêncio, a pausa, o vazio criativo da solitude? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber como você lida com isso. Você sente desconforto ou sente poder quando está só? Vamos conversar sobre isso, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa jornada. A conexão entre solitude e autocontrole estoico. Existe uma verdade brutal que pouca gente tem coragem de encarar. Se você não domina seus pensamentos, alguém vai dominar por você. A maioria vive reagindo. Reagindo a mensagens, a opiniões, a críticas, a expectativas. Mas o estoico, ele não reage. Ele escolhe. Ele age com intenção. E esse autocontrole não nasce por acaso. Ele é cultivado, dia após dia, dentro da solitude.
Pensa comigo. Como alguém pode controlar suas emoções se está o tempo todo distraído? Como vai identificar os próprios padrões mentais se nunca para escutar o que se passa dentro da própria cabeça? O silêncio da solitude é como um espelho limpo, sem a bagunça do mundo, sem a pressão social, sem a necessidade de performar. É ali que você começa a perceber os gatilhos que disparam sua raiva, sua ansiedade, sua insegurança. E quando você identifica o inimigo, você ganha poder sobre ele. Na filosofia estoica, autocontrole é mais do que uma virtude, é uma ferramenta de guerra. Porque a mente é o primeiro campo de batalha. Quem perde nela, perde em todas as outras áreas da vida. Por isso, os grandes mestres da antiguidade, de Sêneca a Epicteto, ensinavam o recolhimento como parte da prática. Não é um luxo, é uma disciplina. E a solitude é o dojo onde esse treino acontece. Agora, não se engane. Ficar sozinho pode ser desconfortável no começo, porque tudo aquilo que você reprimiu começa a aparecer. Pensamentos que você empurrou para debaixo do tapete. Emoções que você ignorou por anos. Medos, frustrações, traumas não resolvidos. Mas aqui está a chave. É justamente nesse confronto que o autocontrole nasce. Não ao evitar a dor, mas ao encará-la de frente com coragem e clareza. Imagine sua mente como uma casa cheia de ruído. A televisão ligada, o rádio tocando, gente gritando. Você conseguiria organizar essa casa? Claro que não. Agora imagine desligar tudo, ficar em silêncio, abrir as janelas, ver a bagunça com nitidez. É isso que a solitude oferece. Um ambiente limpo para você colocar sua mente em ordem. Não para fugir da realidade, mas para se preparar melhor para enfrentá-la. O estoico moderno não busca a ausência de emoção. Ele busca o domínio sobre ela. Ele entende que sentir é humano, mas ser controlado pelos sentimentos é um perigo. E é na solitude que ele treina essa diferença. Ele observa o que sente, nomeia, entende, e então escolhe como agir. Essa é a essência do autocontrole. Liberdade emocional. E aqui vai uma provocação para você refletir. Você é dono dos seus pensamentos, ou é escravo deles? Quando alguém te irrita, você explode. Quando algo dá errado, você se desespera. Ou você consegue manter o centro, a clareza, o foco? A resposta está diretamente ligada à sua capacidade de praticar solitude. Porque é nela que você aprende a estar com seus pensamentos sem ser dominado por eles. É nela que você se torna um estrategista da própria mente. Aumento da clareza mental e do foco absoluto. Agora me diz uma coisa. Como você quer ter clareza se está rodeado de barulho o tempo todo? A verdade é que vivemos num mundo viciado em estímulos. Cada notificação, cada conversa desnecessária, cada pensamento alheio ocupa um espaço na sua mente. E aí, quando você finalmente tenta se concentrar, sente aquela névoa, aquela confusão mental. Não é falta de inteligência, é excesso de ruído. E o antídoto mais poderoso contra isso tem nome: solitude. Quando você se permite estar só, em silêncio, algo começa a acontecer de forma quase mágica. Os pensamentos deixam de ser aleatórios. Eles começam a se organizar. As emoções deixam de ser caóticas. Elas começam a se acalmar. É como se a mente entrasse num novo ritmo, mais lento, mais profundo, mais lúcido. E é nesse estado que o foco absoluto aparece. Os estoicos sabiam disso muito antes da neurociência confirmar. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia suas meditações nas primeiras horas do dia, sozinho, em silêncio. Porque ele entendia que, sem clareza interna, qualquer decisão se torna frágil. E qualquer ação, por mais intensa que pareça, é apenas agitação vazia. E aqui está algo poderoso. A clareza mental não é apenas útil, ela é essencial para uma vida com propósito. Porque quando sua mente está limpa, você começa a enxergar o que realmente importa. As metas que são suas, não impostas. Os caminhos que fazem sentido para você.
não os que os outros esperam que você siga. A solitude é como um filtro. Ela separa o essencial do supérfluo. E com isso, vem a verdadeira liberdade. Foco absoluto não é apenas prestar atenção. É saber onde colocar sua energia. É recusar o que não agrega. É dizer não ao mundo para dizer sim a si mesmo. E isso só acontece quando você se afasta do barulho e mergulha no silêncio. Um silêncio que pode parecer vazio, mas que está carregado de respostas. Você já reparou como as melhores ideias aparecem quando você está só? No banho, caminhando em silêncio, sentado numa sala sem distrações. Não é por acaso. É porque, nesses momentos, o cérebro entra em estado de atenção plena, de fluxo. Ele conecta pontos, acessa memórias, resolve problemas. E tudo isso sem esforço consciente. O nome disso é clareza espontânea. E ela só vem quando você se desconecta do mundo e se reconecta com sua essência. Se você quer tomar melhores decisões, se você quer parar de andar em círculos, se você quer finalmente fazer o que precisa ser feito, então você precisa de clareza. E a clareza mora na solitude. Não importa se é por 10 minutos ou por 2 horas. O importante é criar esse espaço, esse tempo, esse ritual. Um momento onde o único som que importa é o da sua própria mente pensando com liberdade. E agora, me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você parou tudo para simplesmente ouvir seus próprios pensamentos? Sem celular, sem música, sem ninguém por perto. Só você com você mesmo. A maioria nunca faz isso. Mas quem tem coragem de tentar, começa a enxergar o mundo com outros olhos. Porque às vezes tudo o que você precisa para mudar de vida não é mais informação. É menos ruído. Como a solitude fortalece sua disciplina. Disciplina não é uma questão de motivação, nem de força de vontade momentânea. Disciplina é ambiente, é consistência, é clareza de objetivo. E sabe onde tudo isso floresce? No terreno silencioso da solitude. Quando você está sozinho, você elimina o ruído externo. E quando o mundo cala, você ouve com mais nitidez a voz da responsabilidade. A maioria das pessoas falha em ser disciplinada porque está exposta o tempo todo a distrações. A cada 5 minutos, uma notificação. A cada conversa, uma nova opinião. A cada rede social, uma nova comparação. É impossível manter uma rotina firme se você vive sendo puxado para todos os lados. A solitude corta esses laços. Ela isola você do excesso. Ela cria um campo neutro, onde a única batalha que existe é contra você mesmo. E é aí que a verdadeira disciplina nasce. Porque sem plateia, sem likes, sem elogios, você descobre se está realmente comprometido com o que diz que quer. Na solitude não tem palco, não tem máscara. É você e o seu espelho interno. Você acorda na hora que prometeu? Você cumpre o treino mesmo sem ninguém assistindo? Você estuda mesmo quando ninguém vai te cobrar? Isso é disciplina estoica. Os grandes estoicos não buscavam glória. Eles buscavam domínio. E domínio exige rotina, exige constância, exige firmeza. E tudo isso é cultivado quando você cria um ambiente onde sua mente pode operar sem interferências. A solitude vira um templo de disciplina. Um espaço onde cada dia é uma nova oportunidade de fortalecer o músculo da consistência. E aqui está um segredo que poucos sabem. Disciplina não é algo que você tem ou não tem. É algo que você constrói. Como um guerreiro treinando sua espada todos os dias. No começo é pesado, é cansativo, é solitário. Mas com o tempo, vira parte de quem você é. E quanto mais você treina no silêncio, mais forte você se torna no caos. A solitude permite que você organize seu tempo com mais precisão, que estabeleça prioridades reais, que desenvolva hábitos que não dependem de motivação externa. Você começa a criar sistemas internos, ritmos pessoais, regras próprias, e isso é libertador. Porque quanto mais disciplinado você é, mais livre você se torna. Livre da preguiça, livre da procrastinação,
livre do auto-engano. Quantas vezes você já disse, segunda eu começo? E quantas dessas segundas chegaram e passaram sem nada mudar? A razão disso não é fraqueza. É falta de espaço para consolidar o hábito. A solitude oferece esse espaço. Ela tira o excesso e revela o essencial. E é nesse essencial que a disciplina ganha raízes profundas. Agora para e reflete. Sua rotina hoje é sua aliada ou sua sabotadora? Você está vivendo no piloto automático ou está realmente no comando? A resposta, mais uma vez, começa na solitude. Porque enquanto você estiver tentando agradar todo mundo, responder a tudo, estar em todos os lugares, você nunca vai conseguir construir nada sólido. Mas quando você decide se afastar, nem que seja por um tempo, e foca no que importa, você começa a se transformar. O despertar do verdadeiro propósito interior. Existe uma pergunta que atormenta muita gente em silêncio. Qual é o meu propósito? E sabe por que ela continua sem resposta? Porque a maioria está ocupada demais para escutar. A resposta não está lá fora. Não está nas redes sociais, nas comparações, nos títulos ou nos aplausos. O verdadeiro propósito nasce no silêncio, no vazio, na solitude. Porque só quando tudo para é que a verdade começa a falar. A filosofia estoica ensina que cada ser tem uma razão de existir, uma natureza interior a ser vivida com integridade. Mas essa natureza não grita, ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa de silêncio, precisa de espaço, precisa se afastar da correria e do ruído constante. É por isso que a solitude é um portal para dentro de si. E quem tem coragem de atravessar esse portal, começa a enxergar com nitidez o que antes parecia um borrão. Você já percebeu como, nos momentos em que você se afasta de tudo e de todos, surgem ideias, questionamentos e reflexões que não aparecem no meio da bagunça do dia a dia? Isso não é coincidência. Isso é o seu propósito tentando emergir. Mas ele precisa de espaço para respirar. E a solitude oferece esse espaço. Quando você se permite estar só, sem distrações, começa a fazer perguntas que realmente importam. O que me move? O que eu estou construindo? O que tem sentido para mim e não para os outros? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Porque sem elas você pode passar a vida toda escalando uma montanha, só para descobrir que ela não era sua. A solitude estoica não é sobre fugir da vida. É sobre encará-la com mais verdade. E parte dessa verdade é assumir que muitas escolhas que você fez foram baseadas em expectativas externas. Pais, amigos, sociedade, redes sociais. Todo mundo dizendo o que você deveria ser. Mas e você? O que você quer ser? Quando o mundo silencia, essa voz que estava escondida começa a falar. E ela não mente. Ela revela. A partir desse ponto, tudo muda. Porque o propósito não é algo que se encontra pronto. Ele se constrói. Ele se descobre aos poucos, na ação, na prática, na introspecção. E o primeiro passo desse processo é sair do piloto automático. Sair da multidão. Ficar só. Pensar, sentir, avaliar, reconectar. A solitude é o berço do propósito, porque é nela que você para de atuar e começa a ser. Marco Aurélio dizia: atente para o que sua natureza exige de você. Mas como você vai saber o que sua natureza exige, se nunca parou para escutá-la? Você precisa calar o mundo por alguns instantes para ouvir a si mesmo. E não é sobre um retiro espiritual de um mês. Às vezes, 20 minutos em silêncio com um caderno na mão valem mais do que 10 anos tentando agradar o mundo. Então agora pense com sinceridade. Você sente que está vivendo algo com propósito? Ou está apenas seguindo o fluxo que os outros criaram? Se a sua resposta te incomodar, ótimo. Isso significa que sua alma ainda está viva. E a boa notícia é que nunca é tarde para ouvir a voz que vem de dentro. Mas ela só fala quando o barulho para. E isso começa na solitude, aumento da produtividade e foco em metas reais. Você já teve a sensação de estar sempre ocupado, correndo o tempo todo, mas no fim do dia, nada realmente importante foi feito?
a sensação de exaustão sem resultado. Isso acontece porque estar ocupado é diferente de ser produtivo. Ocupação é movimento, produtividade é direção. E a verdade é que a maioria das pessoas vive em modo frenético, mas sem foco. E mais uma vez, a solitude aparece como o antídoto. Quando você se afasta do barulho e se coloca num espaço de silêncio, tudo desacelera. E aí acontece algo poderoso. Você começa a perceber o que realmente importa. As metas que valem seu tempo, sua energia, sua vida. E o resto começa a desaparecer. A solitude é como uma lente de aumento. Ela revela onde você está desperdiçando tempo e onde deveria estar investindo. Isso muda tudo. Porque quando você está só, sem distrações, você entra num estado de fluxo. Um estado em que o tempo parece passar diferente. A mente foca com profundidade. As tarefas rendem mais. As ideias se organizam. E o trabalho deixa de ser um peso e se torna uma missão. É nesse estado que os grandes criadores, pensadores e estrategistas operam. E todos eles, sem exceção, tinham momentos de solitude rigorosamente protegidos. Nietzsche caminhava sozinho todos os dias. Einstein se isolava para pensar. Marco Aurélio escrevia suas reflexões no silêncio da madrugada. Eles sabiam que produtividade real não nasce na correria, nasce na clareza. E clareza exige distância. Clareza exige silêncio. Clareza exige solitude. E quando você começa a operar a partir desse lugar, algo curioso acontece. Você faz menos, mas realiza mais. Porque cada ação tem propósito. Cada tarefa tem peso. Cada escolha é estratégica. Você para de responder ao mundo no automático e começa a agir com intenção. E isso é o que separa os medianos dos extraordinários. Não é talento, é direção. Nesse ponto, a solitude se transforma numa ferramenta de foco brutal. Ela não só te dá tempo, ela dá sentido ao tempo. Você acorda sabendo o que precisa ser feito. Trabalha com intensidade, não por pressão, mas por clareza. E descansa sem culpa, porque sabe que deu tudo de si no que realmente importa. Se você está curtindo essa jornada até aqui, já deixa o like nesse vídeo agora mesmo. Isso mostra pra gente que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão em busca desse mesmo despertar. E claro, fortalece ainda mais esse nosso espaço estoico de reflexão e transformação. Agora eu te pergunto, você está colocando sua energia nas metas que são realmente suas? Ou só está apagando incêndio o dia inteiro? A solitude te mostra isso com clareza, porque quando você está só, sem ninguém te empurrando, as escolhas que você faz revelam onde está o seu foco real. E se o seu foco está disperso, sua vida também está. Mas você pode mudar isso. E tudo começa com a coragem de desligar o mundo por um tempo e olhar para dentro. A solitude como treino de resiliência emocional. Paulo sempre foi o tipo de cara que precisava estar rodeado de gente. Bar, festa, grupo de WhatsApp, ligação para qualquer hora. Estar só era quase uma tortura para ele. Sempre dizia que o silêncio o deixava ansioso, que a cabeça começava a pensar demais e ele se sentia sufocado. Mas o que Paulo não percebia era que fugir da solitude era, na verdade, fugir de si mesmo. Tudo mudou quando ele passou por um término difícil. Aquele tipo de rompimento que desmonta tudo por dentro. Os amigos até tentaram animar, chamar para sair, distrair. Mas por dentro, ele sabia. Aquilo não era o suficiente. Pela primeira vez, ele decidiu não se distrair. Pegou uns dias de folga, se desligou das redes, ficou sozinho em casa. Nada de séries, nada de música alta, nada de conversa fiada. Só ele, seus pensamentos e o silêncio. Nos 2 primeiros dias foi insuportável. A mente não parava. Um turbilhão de lembranças, arrependimentos, autocríticas, culpas. Parecia que tudo estava desmoronando. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Paulo começou a observar seus pensamentos como se eles não fossem ele. Começou a entender que não precisava lutar contra tudo o que sentia.
Só precisava sentir e deixar passar. E aí veio a virada. Ele percebeu que aquele vazio que tanto evitava era, na verdade, um campo de treino. Um lugar onde ele podia lidar com a dor sem precisar anestesiar. Onde ele podia aceitar o que não podia mudar, aprender com o que viveu e seguir em frente com mais força. Aquela solitude que antes parecia castigo, virou cura, virou escudo, virou força. A filosofia estoica sempre ensinou que a vida vai nos testar. A dor, a perda, a frustração, tudo isso é inevitável. Mas a maneira como reagimos a essas coisas define quem somos. E o que a solitude oferece é um espaço seguro para treinar esse músculo da resiliência. Porque quando você encara suas emoções sem tentar fugir delas, você se torna maior do que elas. O estoico entende que desconforto não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento. E na solitude, você treina exatamente isso. Sentir o que precisa ser sentido, sem se quebrar por dentro. Você aprende a acolher sua tristeza, sem se afogar nela. A encarar seus medos, sem se paralisar. A aceitar suas falhas, sem perder o respeito por si mesmo. Paulo não saiu daquele período mais feliz, mas saiu mais forte, mais centrado, mais claro sobre quem ele era. E, principalmente, menos dependente de distrações externas para se sentir bem. Ele entendeu que a verdadeira maturidade emocional não vem quando tudo vai bem, mas quando você é capaz de sustentar a própria dor sem desmoronar. Agora olha para sua vida. Quando foi a última vez que você sentou consigo mesmo para sentir o que precisava sentir? Sem fugir, sem fingir, sem correr para outra distração? A solitude estoica é isso. Um campo de treinamento interno, onde você deixa de ser refém das suas emoções e passa a ser o mestre delas. Autossuficiência. Como o estoico solitário não depende de aprovação. A maior prisão da humanidade hoje não tem grades, tem Wi-Fi. É a prisão da validação, o medo de ser rejeitado, o desespero por curtidas, a necessidade constante de agradar os outros. Muita gente vive mais para parecer do que para ser. E o que a solitude revela de forma brutal e libertadora é o quanto disso tudo é ilusão. Porque quando você está só, sem plateia, sem filtros, só sobra você. E aí você descobre: será que eu sou alguém de verdade? Ou só um reflexo do que os outros esperam de mim? A autossuficiência do estoico nasce exatamente desse confronto. Ele entende que depender da aprovação alheia é dar ao mundo um poder que deveria ser exclusivamente seu. E na solitude, esse poder volta para você. Você começa a perceber que pode se sustentar emocionalmente, mentalmente e até espiritualmente, sem precisar do olhar do outro como muleta. Você começa a se bastar. Isso não é arrogância, é liberdade. É a capacidade de se manter firme mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém concorda, mesmo quando tudo está em silêncio. O estoico solitário não precisa que o mundo o aprove, porque ele mesmo já se validou. E essa é uma das forças mais raras e perigosas que alguém pode desenvolver. Marco Aurélio, um imperador, tinha poder absoluto. Mas mesmo assim, escrevia para si mesmo, em segredo, sobre suas falhas, seus princípios e suas lutas internas. Ele não precisava da aprovação de ninguém. E justamente por isso, ele era confiável. Ele não fazia o que era popular, fazia o que era certo. E essa firmeza vinha de dentro, vinha da solitude. Hoje, somos bombardeados por opiniões. A cada minuto, alguém dizendo o que você deveria fazer, ser, vestir, pensar. Se você não tiver uma âncora interna, vai ser levado pelo vento da opinião dos outros. E essa âncora se constrói no silêncio, no tempo que você passa sozinho refletindo sobre quem você é e o que acredita de verdade. E aqui está um teste simples. O que você faria se soubesse que ninguém vai ver, curtir ou comentar? Você ainda faria? Se a resposta for sim, parabéns. Você está mais próximo da autossuficiência estoica. Mas se a resposta for não, talvez esteja na hora de mergulhar na solitude e redescobrir quem você é longe dos holofotes. A verdadeira força não está em ser notado,
está em ser inabalável mesmo quando ninguém está olhando. O estoico solitário carrega dentro de si uma convicção que não depende de palmas. Ele caminha com firmeza porque conhece o próprio caminho e não precisa que ninguém diga se é o certo ou não. Se você chegou até aqui e sentiu esse chamado interno pela independência emocional, pelo silêncio poderoso da solitude, escreve agora mesmo nos comentários a palavra solitude. Só isso. Uma palavra, mas com peso, com intenção, com significado, como um código secreto entre os que escolheram sair do barulho e entrar na própria fortaleza interior. Criatividade elevada. As melhores ideias nascem no silêncio. Você já reparou que as melhores ideias nunca surgem quando você está tentando forçar alguma coisa? Elas aparecem quando você está quieto, em paz, sem pressão, às vezes caminhando, às vezes olhando para o nada, às vezes no banho, quando ninguém está te cobrando nada. Isso não é coincidência. Isso é criatividade em estado puro, e ela floresce na solitude. O que Einstein, Nietzsche e Marco Aurélio tinham em comum, além da genialidade? Todos cultivavam o hábito da solitude. Einstein dizia que o silêncio e o isolamento eram cruciais para seu pensamento criativo. Nietzsche andava horas sozinho nas montanhas da Suíça antes de escrever suas obras. E Marco Aurélio, em meio ao império, escrevia só para si. Pensamentos profundos que até hoje inspiram gerações. O que eles sabiam é algo que poucos entendem. Criatividade não é agitação, é espaço. E espaço se conquista com silêncio. O problema é que hoje vivemos num estado constante de distração. A mente está tão ocupada reagindo a estímulos externos que não tem tempo de criar nada original. É tudo repetição. Tudo cópia. Tudo superficial. A solitude quebra esse ciclo. Quando você se afasta, quando você silencia, sua mente entra num modo de processamento mais profundo. Ela começa a conectar ideias antigas com novas possibilidades. E aí surgem os insights, as soluções. As ideias que ninguém mais teve, porque ninguém mais parou para pensar de verdade. E não precisa ser um monge ou um filósofo antigo para experimentar isso. Qualquer pessoa que escolhe conscientemente um tempo de solitude começa a perceber esse fenômeno. Você escreve melhor, resolve problemas com mais facilidade, enxerga caminhos que antes pareciam invisíveis. A criatividade, que estava soterrada por barulho, começa a emergir com força. Essa é uma das razões pelas quais a solitude estoica é tão transformadora, porque ela não apenas limpa a mente, ela ativa partes do cérebro que estavam adormecidas. Partes que precisam de silêncio para operar. Você acessa sua inteligência mais sutil, mais intuitiva, e isso muda tudo. Nos negócios, nos relacionamentos, nos projetos pessoais. Se você está curtindo essa jornada de reflexão e expansão, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Aqui, o conteúdo é feito para quem quer mais do que distração. É para quem busca evolução. Se inscreve agora para continuar recebendo vídeos como esse com profundidade, propósito e poder real de transformação. E mais uma coisa, criatividade de verdade não nasce na gritaria. Ela precisa de espaço, de calma, de foco. E isso você só encontra quando escolhe estar só, não como quem foge do mundo, mas como quem se prepara para enfrentá-lo com novas ideias, com soluções próprias, com autenticidade. O solitário estoico não se cala por covardia. Ele silencia para criar. Como a solitude ajuda você a filtrar relacionamentos tóxicos. Vivemos em uma era de hiperconexão. Redes sociais, mensagens instantâneas, grupos e notificações constantes. O mundo grita por nossa atenção, mas, ironicamente, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos. A solitude estoica, ao contrário do isolamento emocional, é uma escolha consciente de retirar-se do barulho para se reconectar com o essencial. E nesse processo, uma das descobertas mais poderosas acontece. Você começa a ver com clareza quem realmente merece estar ao seu lado.
Ao se afastar temporariamente das interações sociais, você remove a neblina emocional que muitas vezes encobre a verdade sobre os seus vínculos. Na solitude, você começa a perceber quais relacionamentos te fortalecem e quais apenas te drenam. Você começa a identificar os ciclos tóxicos, as conversas vazias, as presenças que só ocupam espaço sem contribuir com sua evolução. E mais importante, você entende que não precisa mais disso. A filosofia estoica nos ensina que devemos cultivar apenas aquilo que está sob nosso controle. E a nossa convivência, nossas conexões, são em grande parte fruto da nossa escolha. Marco Aurélio dizia: a alma se torna colorida pelos pensamentos que ela cultiva. O mesmo vale para as pessoas com quem convivemos. Suas atitudes, palavras e energias moldam o nosso ambiente interno. Por isso, a escolha de com quem andamos é uma escolha sobre quem estamos nos tornando. Solitude não é desprezo pelo outro, é reverência por si mesmo. Quando você aprende a estar bem sozinho, a companhia se torna uma opção, não uma carência, e é justamente nesse ponto que você desenvolve o poder de filtrar, de maneira estoica, quem permanece e quem parte. Você para de insistir em relações que só existem porque você tem medo do silêncio, e começa a atrair conexões alinhadas com o seu propósito, sua mente e sua evolução. É na solitude que você para de aceitar o raso, para de tolerar conversas mornas, promessas vazias, relacionamentos baseados em dependência emocional. Você percebe que um verdadeiro laço não prende, ele potencializa, e então, naturalmente, você começa a escolher menos quantidade, mais qualidade, menos presença forçada, mais autenticidade. A solitude estoica é uma lente que revela, um espelho que mostra, um escudo que protege, e acima de tudo, é o espaço sagrado onde você recupera seu poder de decisão, inclusive sobre quem merece estar ao seu redor. Escolha ficar em paz, mesmo que isso custe algumas presenças, porque quem teme o silêncio nunca conhecerá a verdadeira liberdade. A solitude como portal para o autoconhecimento verdadeiro. Existe uma diferença profunda entre saber quem você é e apenas acreditar que sabe. Na maior parte do tempo vivemos imersos em um fluxo contínuo de estímulos, vozes, pressões e ruídos externos que moldam nossas opiniões, nossas escolhas, até nossa própria identidade. Somos levados por expectativas, comparações e distrações como folhas ao vento. E nesse caos invisível, perdemos o contato com aquilo que é mais essencial, nós mesmos. A solitude no olhar do estoicismo não é ausência de vida, é presença total de consciência. É a decisão deliberada de se afastar do ruído para ouvir, pela primeira vez em muito tempo, a própria voz interior. Sem filtros, sem máscaras, sem ruídos. Apenas você, diante de si mesmo. É neste espaço silencioso e intencional que nasce o autoconhecimento verdadeiro. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história e também um dos maiores representantes do estoicismo, costumava registrar seus pensamentos íntimos em anotações que jamais imaginava que o mundo veria. Esses escritos, que hoje conhecemos como meditações, não eram feitos para os outros. Eram para ele mesmo. Eram exercícios de solitude intelectual e emocional. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de quem era, do que queria ser e do que não queria se tornar. Essa prática mostra que a solitude não é fuga, é confronto. Você se olha no espelho do silêncio e vê com nitidez o que normalmente o barulho da vida esconde. Suas sombras, suas inseguranças, suas incoerências, mas também suas virtudes, sua força, sua essência. O autoconhecimento que surge da solitude estoica não vem com frases prontas, livros de autoajuda ou vídeos motivacionais. Ele vem do incômodo, do vazio, da honestidade brutal consigo mesmo. É quando você se permite ficar em silêncio que você percebe quais pensamentos são realmente seus e quais foram implantados ao longo da vida. E o mais interessante é que nesse processo, você para de se julgar como certo ou errado. Você apenas observa,
com presença, com responsabilidade, com profundidade, como um verdadeiro estoico. E pouco a pouco, esse conhecimento sobre si mesmo se transforma em clareza. Clareza sobre o que tolerar, onde colocar sua energia, o que merece seu tempo e o que não faz mais sentido carregar. Autoconhecimento não é sobre descobrir quem você é sobre criar espaço para se lembrar daquilo que sempre esteve aí, mas que o mundo abafou. E é só quando você se cala que esse sussurro interior volta a ser ouvido. A solitude, nesse sentido, é um portal. Um caminho interno onde não se leva bagagem, apenas verdade. E quem atravessa por esse caminho nunca mais volta ao mesmo. O solitário estoico não é fraco. Ele é perigoso. Existe um mito comum, o de que quem está só é alguém perdido, rejeitado ou frágil. Mas no caminho estoico, a solitude não representa fraqueza, representa domínio. Autodomínio. Um poder silencioso que muitos temem, mas poucos compreendem. O solitário estoico não está se escondendo, ele está se fortalecendo. Ele se afasta não por desprezo ao mundo, mas por respeito a si mesmo. Enquanto muitos se anestesiam com distrações, validação social e barulho constante, o solitário estoico se senta com seus próprios pensamentos e os confronta. Ele observa suas emoções, reflete sobre suas decisões e molda sua mente como um guerreiro afia sua espada. Esse tipo de homem ou mulher não precisa provar nada para ninguém. Sua firmeza não depende de aplausos, likes ou companhia. Seu valor não está nas aparências, mas na consistência silenciosa das suas escolhas. Ele não fala demais, ele age. Ele não grita sua força, ele a manifesta no olhar, na postura, na serenidade. E é isso que o torna perigoso. Perigoso para o sistema que lucra com sua insegurança. Perigoso para os relacionamentos rasos que exigem submissão emocional. Perigoso para um mundo que quer sua mente agitada, sua atenção vendida e sua vontade enfraquecida. A solitude não enfraquece, ela revela. Revela o que você realmente é quando o mundo para de te influenciar. E quando você se torna confortável na sua própria presença, você se liberta da carência, da pressa, da necessidade de aceitação. O solitário estoico não está tentando ser melhor que os outros. Ele está tentando ser melhor do que ele mesmo foi ontem. E isso é o suficiente para ele, porque ele sabe que a maior batalha acontece no silêncio da mente e que o verdadeiro poder não é barulhento. É estável, é centrado, é inabalável. Se você sentiu essa mensagem no seu coração, é porque talvez esteja pronto para o próximo nível. Se este vídeo te tocou de alguma forma, curta, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa desse despertar e comente a palavra solitude aqui embaixo. E agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Sua jornada estoica está apenas começando.